Em partida de ida na final do Campeonato Goiano, Goiás visita o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli no jogo primeiro da final do Campeonato Estadual, onde o Goiás não vence há 4 temporadas. No vídeo de hoje, quero comentar aqui sobre a provável escalação do Verdão, o que a gente pode esperar do técnico Guto Ferreira. Será que vai poupar alguns jogadores visando a estreia na Copa Sul-Americana? Será que faz sentido essa história? Várias decisões, uma em sequência da outra, e agora contra um outro bom adversário antes do início do Campeonato Brasileiro, esse bom teste para o maior do Centro-Oeste. Além disso, falar pelo lado do rival, como que vem o Atlético, essa provável escalação, um possível posicionamento da equipe dentro de campo e essa boa estratégia para a final do Campeonato Goiano, o que seria o ideal o Guto Ferreira fazer, né, juntamente com os jogadores executando dentro de campo, o histórico, a temporada, né, de cada uma das equipes. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Em relação ao pós-jogo dessa partida de hoje, né, no domingão, eu estou gravando esse vídeo um pouco antes, então se tiver alguma alteração é por conta disso. Quero gravar o nosso pós-jogo no máximo até umas 6h30, 7 horas da noite. Prometo que esse vídeo já está no ar nesse domingão com essa partida às 4 horas. A não ser que a Federação Goiana tenha alterado a data ou o horário, mas enfim, acho que isso não vai acontecer tão próximo assim da data. Fechado? E também para você conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a grande decisão do Campeonato Goiano entre Atlético Goianiense e Goiás. Jogo de ida no Antônio Ascioli nesse domingão às 4 horas da tarde. Até existia aquela expectativa por parte do torcedor do Goiás, eu que estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, por conta de algumas correrias que eu vou ter aqui nesse final de semana, tentei adiantar o mais rápido. Pode não parecer, porém já são 4h20 da tarde aqui em Buenos Aires, demora bastante para escurecer. Então se você achar que eu estou mentindo por conta de estar um pouquinho mais claro do que o normal, já está caminhando quase para o fim da tarde por aqui. E as atualizações que eu tenho é que assim, normalmente a partida contra o Atlético será no domingão às 4 horas da tarde e também contra o Santa Fé na estreia da Copa Sul-Americana na terça-feira. Desta maneira, o Goiás, né, ele terá que poupar grande parte dos seus jogadores. Eu não diria que poupar, porém analisar quais jogadores estarão melhores fisicamente. Inclusive o próprio André Rodrigues, em uma informação lá na Rádio Band News, ele garantiu esse assunto também, que o Goiás pode sim modificar algumas peças de uma partida para outra, vai depender muito do cansaço físico de cada um dos seus atletas. Entretanto, para esse jogo contra o Atlético, o Verdão, ainda que até mesmo o Atlético e a Federação Goiana topavam mudar a data da final do Goianão, antecipando para o sábado. O Goiás que não quis, queria ter um tempo maior de preparação, no caso a partida contra o Cuiabá na Copa Verde, a classificação na quarta-feira, teria de descanso quinta, sexta, sábado e um pouquinho do domingo, né, antes da grande decisão. Além da estreia na Copa Sul-Americana, aí sim o tempo ficando um pouco mais curto, mais corrido, terça-feira, diante do Independente de Santa Fé, no estádio da Serra. Então a tendência é que tenhamos aí pelo menos força máxima. Não dá pra gente precisar, porém os jogadores que mais atuaram com uma maior frequência nessas últimas partidas, com um grau de decisão muito grande, tanto o Vinícius quanto também eu colocaria o Vinícius, o Bruno Melo, até que o Bruno Melo foi poupado na Copa Verde também diante do Brasiliense, porém já vem numa sequência maior. O Apodi é um jogador um pouco mais velho, porém ele saiu no jogo contra o Cuiabá, né, no meio de semana, ali por volta dos 15 minutos para a entrada do Maguinho. O Nicolas também vem sendo titular durante toda essa sequência. Vamos ficar atentos sobre o que, né, pensa o Guto Ferreira a respeito das suas alterações. Eu colocaria uma provável escalação do Goiás para esse jogo da ida com o Tadeu no gol, Apodi na lateral direita ou talvez o Maguinho. A zaga com o Lucas Alter e também o Bruno Melo, pode aparecer talvez o Sidmar, caso algum dos dois zagueiros apareçam, por exemplo, com um maior grau de cansaço. E na lateral esquerda com o Sander. O meio de campo que foi muito revezado nos últimos jogos, acredito que para hoje será com o Felipe, ou o Zé Ricardo, ou o William Oliveira. Esses 3 jogadores ocupando 2 posições. E na camisa 10 pode ser tanto o Palácios quanto também o Felipe Bastos. Lá no ataque eu colocaria o Vinícius, o Nicolas e também o Palácios ou o Diego Gonçalves. Por que eu fico nessa dúvida? Não sei se o Guto Ferreira vai manter, por exemplo, o Felipe Bastos fazendo aquela função como um camisa 10, né, que funcionou muito bem na partida contra o Cuiabá, e o Palácios caiu um pouco mais pelo lado direito. Porque eu penso da seguinte forma: se o Bastos for titular, o Palácios vai ficar na ponta direita ali fazendo aquela função um pouco mais pelos cantos.
Se o Felipe Bastos for reserva e o Palácios um titular no meio de campo, a tendência é que o Diego Gonçalves, ou até mesmo, por que não, o Alisson, né, apareça na ponta direita ali do Goiás. Então, algumas mudanças em relação, por exemplo, às últimas partidas, porém, como eu falei, ainda no pós-jogo da vitória contra o Cuiabá, eu gostei daquele esquema com 2 volantes. Iniciou com o Willian Oliveira e também o Zé Ricardo. Depois, no segundo tempo, o Felipe entrou muito bem e um pouco mais à frente ficavam os dois. Tanto o Felipe Bastos um pouco mais pela esquerda e o Palácios na direita. Deu uma dinâmica interessante ali na rodagem de bola e também na criação das jogadas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa escalação. Se você pouparia algum jogador para essa grande decisão ou vai com força máxima, né, para a partida de ida da final do Campeonato Goiano. Lembrando que o Dieguinho possivelmente estará no banco de reservas nessa partida da ida. O Matheus Peixoto está quase 100%, porém ainda não temos essa confirmação dele ficar no banco no jogo 1 da final. E o Ariel, que já está no bid da CBF, ele não pôde ser inscrito no Campeonato Goiano, já que participou, né, das semifinais pelo Anápolis e o tempo de inscrição no estadual já estava encerrado. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre como vem o rival, né, o Atlético, para essa partida dentro de casa, com algumas alterações e algumas dúvidas também, principalmente se tratando do Ramon, que ele pode jogar ou na zaga ou no meio de campo. Na partida contra o Aparecidense, né, nas semifinais, ele acabou atuando como um primeiro volante ali na cabeça da área. Além disso, o lateral esquerdo, perdão, o Moraes, ele pode aparecer talvez nessa função como um segundo volante no meio de campo, e lá na frente as dúvidas em relação ao Kelvin, ou Gustavo Coutinho, ou até mesmo o Felipe Viseu, que pode retornar à equipe nessa grande decisão. Talvez que podem sair do time tanto o Bruno Tubarão ou até mesmo o próprio Gustavo Coutinho, que foi titular diante a Aparecidense. Eu colocaria uma provável escalação do Atlético com o Ronaldo no gol, Rodrigo Soares na lateral direita, 2 zagueiros, o Ramon e o Emerson Santos ou o Lucas Gasal, e na lateral esquerda o Jefferson, aquele mesmo ex-Goiás. No meio de campo com o Matheus Salles, mais um ex-Goiás, Moraes ou o Haldner, e o Bruno Tubarão um pouco mais avançado. Lá no ataque, o Shailon, que pode fazer essa função como meia esquerda ou meia mais central, o Luiz Fernando e também o Felipe Viseu, ou o Kelvin, ou até mesmo o Gustavo Coutinho. Essa provável escalação do Atlético, que não contará com o ponta esquerda, né, o Ayrton, que acabou sendo suspenso após um cartão amarelo diante a Aparecidense, e o chileno, o Ângelo Arauz, também teve uma grave lesão, não irá participar possivelmente mais dessa atual temporada. Um bom camisa 10, né, que acabou fazendo uma estreia interessante contra a própria Aparecidense, porém essa grave lesão, a tendência é que não participe mais do ano. Então essa provável escalação do Atlético, um time um pouco mais lento, porém tem alguns jogadores perigosos, principalmente o Shailon, que quase todas as vezes, né, marca gols contra o Goiás. O Luiz Fernando também é um dos artilheiros do Campeonato Goiano, ele e o Nicolas, né, com 8 gols empatados para essa grande decisão. E outros jogadores de maior perigo, como por exemplo o Felipe Viseu, não dá para saber ainda se ele será ou não o titular, porém certamente irá participar na segunda etapa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse compromisso. Na minha visão, o Goiás tem que entrar na partida sabendo que é o primeiro jogo, é fora de casa, porém dá para impor um ritmo semelhante ao que foi no jogo contra o Cuiabá na Serrinha. Não precisa ser aquela pressão absurda, porém se a gente imaginar o que foi o jogo na fase de grupos, né, aquele Atlético 2, Goiás 1, uma virada onde eu gostei muito da atuação do Goiás, principalmente dos 20 do primeiro tempo até ali por volta dos 15, 20 da segunda etapa, fez o gol com o Nicolas, estava marcando em cima, boas criações, principalmente com o Apodi pelo lado direito. Eu gostei daquele jogo da ida. Acho que o Goiás pode sim ir um pouco mais para cima do Atlético. Não precisa ficar esperando 100% do tempo ou até mesmo amarrando o jogo, buscando um empate para decidir na Serrinha, até mesmo porque se a gente pegar nessa questão de decisão, o Goiás, mesmo decidindo todos os últimos títulos e classificação na Serrinha, acabou não levando tanta sorte assim, e olha que nem fez partidas ruins no Antônio Ascioli, né? Em 2022 perdeu a final roubada, né? Aquele pênalti do Marlon Freitas, o gol dele, né? Um pênalti em cima do Jorginho, não foi pênalti, o Atlético acabou vencendo pelo placar mínimo. Na Copa do Brasil, o Goiás inclusive jogou melhor, empatou fora por 0-0 e acabou sendo eliminado dentro de casa. Então, na minha visão, o Atlético ele tem sim um bom time, é um time bem interessante, Ronaldo, Rodrigo Soares, o Lucas Gasal, o Emerson Santos, Jefferson, Ramon, Matheus Salles, Tubarão, Shailon, Luiz Fernando, o próprio Felipe Viseu ou o Igor Torres, o Moraes também é um bom jogador, o Kelvin. Não é um time fraco, eu acho muito interessante o time do Atlético, até mesmo para a Série A do Campeonato Brasileiro, com algumas mais 4 peças dentro desse elenco do Atlético, de peso, né? Daria sim para jogar tranquilamente uma primeira divisão. Então não é um time ruim, eu diria que está até semelhante àquele bom elenco
do ano passado também, porém faltou fôlego, né, para o Atlético. Uma pena que nos jogos contra o Goiás parece que não. Vamos torcer que nesse jogo seja diferente. Então, como eu falei, eu espero uma postura um pouco mais ofensiva do Goiás. É óbvio, tá fora de casa, é jogo de ida, é jogo de volta, tranquilamente, um empate não é ruim. O que eu estou querendo dizer? Não adianta ir só lá para trás e colocar a bunda atrás e não atacar. Não acho que o Goiás deve jogar dessa forma, até porque quando o elenco do Guto Ferreira, eles tocam a bola, mantém mais a posse de bola, o Goiás vem dando conta de fazer boas partidas nessa atual temporada. E por que não? Começando a final, vencendo, dá uma tranquilidade, até mesmo porque esse grau de decisão, Copa Verde contra o Cuiabá, Atlético na final, teremos aí no meio de semana a estreia na Sul-Americana e a final do Campeonato Goiano já na outra semana, sem dúvida alguma, muita pressão por parte dos jogadores e também uma inspiração, uma vontade, enfim, de fazer algo a mais, diferente, antes da disputa do Campeonato Brasileiro. E só para passar aqui rapidamente o histórico do confronto, né, entre Atlético Goianiense e Goiás, segundo informações do site, no caso do futebol de Goiás, são 178 partidas na história, eu achei até pouco, né? Com 47 vitórias do Atlético, 84 do Goiás e outros 47 empates. O último compromisso, como eu falei para vocês agora mesmo, em 2023, a vitória do Atlético por 2-1 no estádio Antônio Ascioli. Vale lembrar que também, jogando fora de casa, no ano passado o Goiás ganhou no Campeonato Brasileiro, né, no estádio Antônio Ascioli por 1-0, o gol do Elvis no primeiro turno, e na Copa do Brasil acabou empatando por 0-0. Se a gente pegar no Campeonato Brasileiro também, de 2020, o Goiás acabou vencendo o próprio Atlético lá no Antônio Ascioli por 1-0, um gol do Rafael Moura. E no Campeonato Goiano acaba que não vem tendo, né, tanta sorte. Vamos esperar também um resultado diferente em relação entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil também e na Série A do futebol brasileiro. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo para essa decisão nos comentários. Eu acho que vai dar 1-0 para o Goiás, aquela partida meio difícil, 1-0 ou 2-0. Estou até aqui relativamente esperançoso para esse jogo da ida, porém, como eu falei para vocês, não precisa ter desespero. Mas temos sim um time um pouco melhor do que o Atlético, isso eu não tenho a menor dúvida, principalmente no banco de reservas. Estamos na primeira divisão, dá para buscar esse título, por que não já fazendo, né, bonito, no jogo da ida. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Pós-jogo, no máximo até umas 6h30, 7 horas aqui pra gente. O nosso canal de cortes também você encontra aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!